você pode ser feliz sem cometer pecado, não é verdade? As pessoas confundem libertinagem com liberdade, às vezes. Nós temos liberdade, libertinagem é outra coisa, não é? Nós temos liberdade, nós somos felizes. E Jesus foi para a festa. E a festa era muito boa, e todos estavam muito felizes. Na verdade, o casamento, aquelas duas famílias já haviam feito um pacto de casamento há muito tempo antes. A moça já estava prometida para o rapaz há muito tempo. Eles já haviam assinado um documento, um contrato de casamento há muito tempo. Geralmente passava-se um ano até a conclusão, a festa, e então eles iriam morar juntos. Até então eles não moravam juntos. A partir daquele dia, a partir daquela festa em que o noivo ia buscar a noiva na casa do seu pai, a partir dali então eles iriam construir a sua nova vida, eles iriam viver juntos, e toda a comunidade, toda a aldeia se alegrava e festejava com aquelas duas famílias, porque era um tempo muito especial. E lá estava Jesus também, na festa, comendo. De repente a Bíblia fala que a mãe de Jesus, Maria, ela chega para ele e falou para ele: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Não tem mais vinho. E você pode pensar, bom, e daí que não tem mais vinho? Não devia nem ter vinho, festa de crente. Mas, na verdade, o judeu bebia vinho, a tradição bebe vinho. Para você, isto pode ser uma coisa muito pequena, mas naquela cultura era uma coisa vergonhosa. Como é que você vai na festa? E aí nós estamos lá na festa, acabou a comida, por exemplo, um olha para a cara do outro, cadê a comida? Se acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria ali naquela festa. Não pode acabar o vinho, pode acabar qualquer coisa, mas menos o vinho na festa dos judeus. E então aquilo era algo muito difícil, uma situação, um problema importante. Acabou-se o vinho, porque às vezes uma coisa que não é importante para você é muito importante para a outra pessoa. E se é importante para a outra pessoa, aquilo também é importante para Deus, porque Deus se importa com as coisas que acontecem na nossa vida. Deus se importa com os nossos problemas. Diz assim: Deus se importa com os nossos problemas. Na verdade, não era um problema, porque problema é o nome que nós damos para as coisas. Acabar o vinho, na verdade, não foi um acidente, não foi um problema que aconteceu ali, um imprevisto. Pode ter sido um imprevisto para os homens, mas nada é um imprevisto para Deus. Na verdade, acabar o vinho aos olhos dos homens poderia ser um grave problema, mas aos olhos de Deus era apenas uma oportunidade de acontecer alguma coisa sobrenatural ali naquele lugar. Então, na verdade, onde a gente às vezes vê problema, Deus pode ver oportunidades de fazer milagres, oportunidade de curar pessoas, oportunidade de mostrar a sua presença, oportunidade de mostrar que Ele nos ama, oportunidade de Deus mostrar que se importa, oportunidade de Deus mostrar que os detalhes da nossa vida são importantes para Ele. E às vezes a gente está lá pensando que aquilo é um problema. Se a notícia chegou aos ouvidos do noivo, o noivo ficou extremamente preocupado. Se aquela notícia chegou à noite, ele pensou: como é que eu vou dormir esta noite? Porque a festa continua pela manhã, e são 7 dias de festa, e como nós vamos fazer sem vinho? Como que nós vamos servir as pessoas? Que vergonha que nós vamos passar! O que vai ser agora nesse instante? Então era um grande problema para aquela família, ao ponto de Maria, mãe de Jesus, falar para ele: eles não têm mais vinho.
Ele não tem mais vinho. Era uma coisa ruim. Eles não têm mais vinho. Nós estamos com um grande problema. Você já ouviu isso? Alguém falar para você? Nós estamos, talvez você reúne a sua família lá, talvez você reúne lá as pessoas da sua casa, e você, talvez com um ar de preocupado, talvez você ali numa situação difícil, você fala, olha, eu quero falar para vocês, nós estamos com um grande problema, foi isso que aconteceu. Eles lá comentaram entre eles, não fale para as pessoas da festa, nós estamos com um grande problema. E Maria, mãe de Jesus, vai lá e fala para ele, olha, eles não tem mais vinho, ele não tem mais vinho. Jesus, ele fala para ela, ele responde para ela de uma maneira carinhosa, na verdade, mas ele não chama Maria de mãe, ele não fala mãe, ele poderia ter falado mãe, mas na verdade Jesus sabia que a partir de agora, o relacionamento dele com Maria não seria mais apenas de mãe e filho, porque a Maria era a mãe de Jesus, sim, mas a partir de agora começava um novo tempo na vida dele, começava uma nova etapa na vida dele. A partir de agora, Jesus ele não seria mais o carpinteiro da cidade de Nazaré, não seria mais aquele homem que aprendeu o ofício com seu pai, e fazer mesas, e fazer armários, e fazer camas, e fazer coisas. Agora a vida dele iria mudar. A partir daquele dia, aquele dia marcaria uma mudança radical na sua vida. Você sabe que há dias na nossa vida que são tão importantes, que determinam o nosso futuro. Às vezes é o dia do casamento, às vezes é o dia, enfim, um dia que nós tomamos uma decisão que pode nos levar para frente, ou às vezes até nos trazer imensas tristezas. Aquele era um dia importante na vida de Jesus, no ministério dele. Ele iria começar a fazer milagres. Ele nunca havia feito nenhum milagre. A Bíblia relata que este foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então ele responde para ela, mulher, o que eu tenho com você? E eu com esta história? Por que você está me falando isto? É isto que ele estava querendo dizer. Esta palavra mulher não é uma palavra feia, não. Na verdade é uma palavra carinhosa que Jesus usou para sua mãe e para outras mulheres várias vezes. Quando ele estava na cruz, ele de lá da cruz, ele olhou para Maria e falou, mulher, eis aí o teu filho, falando para João cuidar dela. Era uma palavra amorosa, era tipo uma palavra querida, era uma palavra carinhosa, mas na verdade a partir dali a vida dele seria diferente. Certa vez, quando Jesus estava em uma casa e ele estava pregando, alguém chegou lá e falou, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora chamando você. E Jesus falou, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele próprio respondeu, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Esses são minhas mães, meus irmãos, as pessoas que são da minha família. Certa vez uma mulher, Jesus estava curando pessoas, e uma mulher lá no meio da multidão gritou, bem-aventurados os seios que te amamentaram, bem-aventurados os braços que te pegaram. E Jesus, na mesma hora, ele fala, porém, eu digo para vocês, que mais bem-aventurado, mais feliz, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A partir dali, algo mudou porque agora Jesus ele não iria se manifestar mais como filho do homem, mas ele iria se manifestar como o filho de Deus, como Deus. Ele iria começar a se revelar como Deus. Na cabeça de Maria, talvez, aquele seria o momento de Jesus falar para todos, olha, eu sou o Messias. Mas na verdade não era o momento não era este o momento, por isso que ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava falando ali de milagres, ele estava falando ali de revelar-se como Messias, ainda não era o momento, mas Jesus sabia que aquela era a hora para ele começar a mostrar os sinais de que ele era o Filho de Deus. Ele fala para ela, mulher, e aí?
E? Acabou o vinho? Sim. E aí? A Maria, ouvindo aquela palavra, ela vai. Você vê que Maria, ela deveria conhecer as pessoas. Na verdade, Maria, ela aparece pouco no Novo Testamento. Ela não aparece tanto, não. Mas ela vai lá e fala com os serventes da festa. Aí você percebe que ela era talvez da família. Ela vai lá e ela fala com os serventes lá, as pessoas que estão servindo. Olha, façam tudo o que ele falar. O que ele falar para vocês fazerem, vocês façam. Aquilo que ele mandar vocês fazerem. E os servos obedeceram aquela palavra que Maria falou para eles. A Bíblia diz que havia ali naquela casa 6 talhas, 6 jarros de pedra, 6 tambores de pedra. E essas talhas, elas eram usadas para a purificação. O que é isto, pastor? Elas eram usadas numa cerimônia religiosa. Por exemplo, os judeus, eles tinham o hábito de lavar as mãos, não por motivos de higiene, mas eles lavavam as mãos antes de qualquer serviço religioso. Era uma coisa tipo assim, eu estou me purificando. Eles lavavam a mão como um sinal de purificação. E essas talhas, geralmente elas eram cheias de água, para as pessoas lavarem as suas mãos antes de entrarem, digamos, no culto, antes de entrarem numa reunião religiosa. E a Bíblia diz que havia ali no canto 6 talhas de pedra que estavam vazias. E Jesus, então, ele chama os servos e ele fala para ele: enchei estas talhas com água. Interessante, porque aqui dá a medida que cabia lá dentro. Cada uma delas levava de 2 a 3 metretas. O que é metreta, pastor? Era uma medida de líquidos. Metreta era igual a um bato. Muito bom. Agora você entendeu. Era mais ou menos de 30 a 40 litros cada metreta. Então naquela talha, é grande a talha. Nós vimos uma lá em Caná tem uma lá no meio de uma vidraça lá. É uma talha, é um vaso desse tamanho de pedra. Cabia aproximadamente 70, 80 litros de água em cada um deles. É muita água. Então Jesus fala, haviam 6. E Jesus fala, vocês enchem de água as talhas. Eles vão lá, ou com balde, de alguma maneira, eles vão lá e enchem aquelas talhas de água. Ou seja, nas 6 talhas, se você somasse, havia mais ou menos ali uns 500 e poucos litros de água. E após os servos obedecerem, e mesmo que eles não entenderam direito a ordem, porque às vezes a gente não precisa entender direito a ordem para a gente obedecer, porque para eles era uma coisa muito estranha. Eu vou pegar a água, e agora Jesus fala para eles, olha, pegue esta água e leve ao mestre-sala. Mestre-sala não era o cara lá da escola de samba, não. Com a porta-bandeira, não. Mestre-sala era o coordenador da festa, era o cara que ficava lá vendo as coisas, como é que estava acontecendo, era o cara responsável lá pelos garçons da festa, pelo andamento das coisas. Então Jesus fala, olha, vocês peguem esta água e levem lá para o mestre-sala. E os homens pegaram a água, obedeceram, embora parecesse uma ordem muito estranha, porque o que nós vamos fazer com pegar a água, encher as talhas de água e levar a água para o homem lá beber, para o chefe, para a chefia beber? Ele não pediu água, ele está com sede, mas eles não perguntaram nada, eles obedeceram, eles fizeram o que Jesus mandou eles fazerem, embora parecesse uma ordem estranha naquele momento. E quando eles dão lá a caneca, lá enfia a caneca lá na talha, e o homem pega e prova aquela água, na verdade ele sente o cheiro, e prova,
Ele não sabia de onde tinham tirado aquilo. Os servos sabiam, a Bíblia diz, os servos sabiam de onde eles haviam pegado aquela água. O homem não sabia de nada. Então ele chama o noivo, e quando o noivo chega ali, ele fala para o noivo: olha, eu vou falar uma coisa para você. Geralmente as festas que eu faço, as festas que eu vou, eles servem primeiro o vinho bom, e depois, quando o vinho bom termina, todo mundo já tomou todas, todo mundo já bebeu 3, 4, 5 dias, então eles servem aquele vinagre, eles servem aquele vinho bem ruinzinho. E eu estou admirado, porque você guardou o bom até agora, você guardou o bom para o final. Aquilo que você ofereceu já era bom, mas este que você guardou é o melhor. Você guardou até o final o vinho bom. Você fez o contrário do que as pessoas geralmente fazem. Que coisa! E a Bíblia diz que com este sinal, com isto que Jesus fez, com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Primeira coisa, aquilo que para você pode parecer um problema, não é um problema para Deus. Aquilo que para você pode ser insignificante na vida do teu irmão, não é insignificante para Deus, porque para ele significa muita coisa. Problema, na verdade, aos olhos de Deus nunca são problemas, aos olhos de Deus são oportunidades. Diga oportunidades. Oportunidades de Deus agir, oportunidades de milagres acontecerem na vida das pessoas. Agora, a Bíblia fala que algumas coisas foram feitas, e a principal que a gente vê aqui foi a obediência. Houve obediência àquilo que o Senhor mandou fazer. Deus realiza milagres como resultado da obediência das pessoas. Quando nós resolvemos, eu vou obedecer a Deus, eu começo a abrir portas na minha vida para que milagres comecem a acontecer na minha vida. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos milagres de Deus, mas nós não estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Nós queremos os milagres despreendidos da obediência. Nós queremos curas, nós queremos milagres, mas nós não queremos obedecer. Ou para nós pouco importa o que a Bíblia fala, o que Deus pensa. Nós queremos que Deus nos abençoe, e nós até oramos: Senhor, nos abençoe. Mas na verdade os milagres começam quando nós estamos dispostos a obedecermos. Se Deus falou isto, eu às vezes nem entendo muito bem, mas eu vou obedecer, porque a obediência abre as portas para o sobrenatural acontecer na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, meu amado. Agora, uma outra coisa interessante aqui é que quando Deus faz milagres, quando Deus age, Ele age além daquilo que a gente precisa. A bênção de Deus é sempre maior do que a gente imagina. Pensa em algo que você precisa. Deus, Ele quer fazer um pouco mais do que aquilo que você precisa. Deus quer fazer algo além. Porque na verdade o milagre, a festa já havia transcorrido com certeza alguns dias da festa, mas não precisava tanto vinho assim, porque Jesus fez com que houvesse a mais na festa uns 600 litros de vinho. 600 litros de vinho para 150, 200 pessoas que estavam ali já e dançando e alegres por 4, 5 dias. Era muito vinho, porque as coisas que Deus faz são sempre em medida recalcada, sacudida, transbordante para as nossas vidas. Deus sempre quer fazer o a mais. Deus sempre quer nos surpreender e nos dar além do que nós imaginamos que Ele possa fazer. Às vezes nós oramos: Senhor, eu quero ser abençoado. Às vezes nós falamos: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de algo na minha casa, na minha vida. E então nós resolvemos, sabe, eu vou começar a obedecer
obedecer a Deus, eu vou receber Jesus, é o Senhor da minha vida, eu vou fazer o que o Senhor quer da minha vida, aquilo que nós cantamos aqui, Senhor, eu quero saber o teu querer, que se cumpra em mim a tua vontade. E quando nós estamos dispostos a obedecermos ao Senhor, Ele vai fazer muito mais. Ele vai dar muito mais, Ele vai abrir portas que nós não imaginamos, Ele vai suprir as necessidades de uma maneira que nós não pensamos. Deus, Ele faz milagres e além, maneira transbordante, Ele nos dá muito mais do que nós podemos até mesmo acreditar, imaginar, pensar. E sabe o que acontece? É que Deus sempre tem o melhor, Deus não deu o resto, Deus não deu pouco. Aqui chegou o melhor vinho que aquele homem havia experimentado na sua vida, porque Deus não dá qualquer coisa, meu amado. Houve época que as pessoas falavam: Senhor, me abençoe, Senhor, qualquer coisa tá bom. Não tá bom para Deus. Para Deus quer dar o melhor. Quando Israel foi entrar na terra da promessa, lá em Canaã, com Josué, Deus havia falado para eles: olha bem, quando vocês entrarem na terra da promessa, e vocês morarem em boas casas, diga boas. Quando vocês morarem em boas casas, quando vocês tiverem multiplicado o ouro e a prata, quando vocês tiverem muito gado, Deus, Ele não está falando de qualquer coisa, Deus está falando de prosperidade, de bênção abundante, de transbordar, de dar além do que nós imaginamos, de dar além do que nós pedimos. Deus sempre quer dar além do que nós pedimos ou pensamos. Deus só falou para eles o seguinte: quando vocês tiverem estas coisas, não se esqueçam de que é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas. Deus dá força para você. Não se esqueça disto. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente está numa dificuldade, a gente: Senhor, me ajuda, Deus, tem misericórdia. Aí Deus começa a nos abençoar, some da casa de Deus, some da presença de Deus. Agora não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para cultuar a Deus, não tem mais tempo para nada. Então a Bíblia fala: você se lembra do Senhor nestas horas, lembra-te que é o Senhor que te dá forças para você adquirir riquezas. Então olha bem o texto, ele fala também que além de Deus dar uma medida transbordante, o Senhor dá o melhor, e a Bíblia diz que este foi o primeiro sinal. João não chama isto de milagre, João chama isto de sinal. Sinal é algo que aponta para alguma coisa, não é? O sinal está lá, a seta está para a esquerda, significa que você tem que virar à esquerda, a mão é para lá, é um sinal. Na verdade, João está dizendo: olha, este é o primeiro sinal. Ele estava querendo falar: este aqui não é o filho do homem apenas, este é o filho de Deus. E na verdade parece que João coloca de uma maneira, parece que ele começa por algo pequeno para chegar até algo grande. Por exemplo, o primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. O último milagre aqui, no Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Parece que o milagre vai crescendo, parece que as coisas vão, mas na verdade não é. Isto talvez seja na perspectiva, na maneira do homem enxergar as coisas, porque para Deus não há diferença. Deus não precisa de um poder maior para fazer algo pequeno em nossa vida. Deus não precisa de um poder maior para suprir uma pequena necessidade lá na nossa casa, ou multiplicar pães para 35.000 pessoas. Deus sempre quer fazer algo além do que a gente imagina. Vocês se lembram? João vai contar aqui a história que Jesus havia pregado, estavam no deserto. Um dos discípulos, Filipe, chega para ele e fala: Senhor, despede a multidão para que cada um encontre um lugar aí para comprar comida.
E Jesus falou para ele, ó, dá comida, dá comida para eles. E Filipe falou, Senhor, não bastariam 200 denários, 200 dias de um trabalho pesado, não bastaria o salário de quase um ano para a gente comprar pão, e também nem tem padaria aqui, para a gente comprar pão suficiente para essa multidão, porque havia ali mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Onde tinha 5.000 homens, tinha pelo menos 10, 15 mil mulheres, e onde tinha 5.000 homens e 15 mil mulheres, havia ali pelo menos 20 mil crianças. Então, na verdade, quando fala que havia 5.000 homens, talvez houvessem ali umas 35 mil pessoas. Você tem um grande problema quando você tem 35 mil pessoas para dar comida para ela e você não tem o dinheiro naquele instante, você não tem padaria, você não tem como fazer. Sabe, queridos, na nossa vida às vezes nós não temos como fazer, mas nós precisamos confiar em Deus que tem como fazer. Deus tem como fazer. Deus tem como fazer. Certa vez, aquele homem chamado George Miller estava viajando, ele ia pregar em Nova York, um pastor, aquele dos orfanatos de Bristol, lá na Inglaterra. George Miller, há 200 anos atrás, ele construiu orfanatos, havia muita criança em Londres, nas ruas, e ele então começou a trazer aquelas crianças para sua casa, e ele chegou a ter 2.000 crianças nos orfanatos dele. Ele tinha lá 5, 6 prédios imensos, enfim, e ele nunca pediu um centavo para ninguém, ele nunca mandou uma carta pedindo ajuda, ele nunca falou no rádio, não tinha isso, mas nunca falou, olha, me ajude, nada disso. Ele falava o seguinte, eu tenho que pedir, eu peço para Deus, e Deus vai me dar. Então ele sempre, quando tinha uma necessidade, ele orava e pedia ao Senhor, e eu já contei várias experiências dele, que ele conta, que é contada na biografia dele. Uma delas, por exemplo, quando numa manhã, ele se levantou e a pessoa falou para ele, olha, não tem pão para tomar café nesta manhã. Então ele mandou as crianças sentarem naquela mesa comprida, imensa, e todos sentaram ali, e ele se levantou e falou, vamos dar graças a Deus pelo alimento, e ele orou, e eles oraram, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o supridor das nossas necessidades. E antes dele terminar a oração, bateram na porta, e eles foram abrir, e uma pessoa falou para ele, olha, eu sou padeiro, eu tenho uma padaria, eu não consegui, eu fui dormir esta noite, eu acordei de madrugada, e uma coisa de eu fazer pão, e fazer pão, e fazer pão, eu nunca fiz tanto pão na vida, eu passei a madrugada inteira fazendo pão, e agora chegou de manhã, eu falei, o que eu faço com esse caminhão de pão? Aí eu pensei, bom, será que no orfanato eles estão precisando de alguma coisa? Então eu queria saber se vocês estão precisando de pão nesta manhã, porque antes de você pensar ou pedir, Deus já sabe. Antes de acabar o vinho na festa, Jesus sabia, aquele era o dia do primeiro milagre. Aquele era o dia de começar a mostrar sinais de que ele era Deus, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias prometido. E eu ia contar a história que aí o George Miller, ele foi viajar da Inglaterra para Nova York, e naquela época o navio demorava muitos dias de viagem, e ele tinha um compromisso muito importante, ele iria pregar numa conferência em Nova York, e ele estava no navio, e um nevoeiro muito grande no mar, e o capitão do navio, o comandante do navio, falou para ele, olha, pastor, doutor George Miller, olha, o senhor vê, não vai ter como nós chegarmos em Nova York no horário, neste dia, porque nós estamos com a viagem atrasada, e esse nevoeiro no mar. E ele falou assim para o comandante, então vamos orar. Então ele ajoelhou e falou, Senhor, o Senhor é o meu Deus, até hoje o Senhor nunca falhou em nada comigo, eu peço que o Senhor abra as portas, porque eu tenho um compromisso, eu dei a minha palavra, e ali há muitas pessoas me esperando, e contando com a minha presença, e eu preciso estar lá, neste horário. E então ele se levantou, e o comandante foi orar, e falou, Senhor, e ele falou, por favor, não preciso orar mais não, primeiro, não preciso orar porque eu sei que você não crê, e segundo, porque eu creio, e eu sei que Deus já respondeu.
falou que quando eles oraram, o tempo começou a abrir, o nevoeiro começou a passar, e no dia marcado ele estava lá pregando na conferência que ele havia sido convidado e marcado para estar lá. Então, queridos, olha, o que eu vejo é assim, eu preciso crer que o Senhor vai fazer milagres. Lá na festa, eles obedeceram, eles se dispuseram. Quando a gente obedece, a gente vê coisas que as outras pessoas não veem. Os servos viram coisa que nem o governador lá da festa, o cara que comandava as coisas, ele viu. Os servos viram. Eu tenho certeza que eu coloquei água nesse negócio aqui, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, porque no meio do caminho, alguns metros, aquela água, eu tenho certeza que eu coloquei água aqui dentro, mas em alguns passos, aquela água se transformou no melhor vinho que eles haviam experimentado em sua vida, porque Deus é um Deus que faz milagres e age onde há obediência. Amém? Só mais uns minutos? Agora, uma coisa também interessante no Evangelho de João, que João, ele sempre usa as coisas que acontecem com a finalidade de trazer uma mensagem espiritual. Por exemplo, no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, um religioso muito importante, se encontra, quer conversar com Jesus, fica curioso para saber sobre Jesus, e todos conheciam Nicodemos, todos sabiam quem ele era, e então ele vai de noite, escondidinho, falar com Jesus, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava procurando Jesus, então ele vai de noite falar com Jesus, e Jesus, a primeira coisa que fala para ele é: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos pensou: bom, mas como assim? Eu para servir a Deus, para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo? Será que eu tenho que voltar a ser bebezinho na barriga da minha mãe? E Jesus falou: não é desse nascimento que eu estou dizendo. João, ele usa isso daí, essa linguagem, nascer de novo, para falar algo espiritual que precisava acontecer na vida das pessoas, que é, você precisa nascer de novo, o velho homem precisa morrer, quando você vem para Deus, tudo muda na sua vida, os teus sonhos, os teus desejos mudam na sua vida, uma nova história, Deus começa a escrever na sua vida, a partir do momento que você se volta para Deus. É verdade, quando eu me converti, minha vida mudou radicalmente. É verdade, mudou radicalmente. Eu me tornei uma outra pessoa. É verdade. Agora eu gostava de coisas que antes eu achava ruim. E eu comecei a achar coisas ruins que antes eu gostava. É verdade. Nossa vida muda. E João, ele usa esta passagem, na verdade, para trazer uma mensagem para os judeus, porque Israel estava longe de Deus. Quando Jesus estava começando a pregar, Israel estava longe do Senhor. Eles tinham religião, eles tinham religiosidade, eles tinham os líderes religiosos, eles tinham reuniões na sinagoga todo sábado, eles liam o Torá, mas na verdade a vida deles era vazia. A vida deles era vazia, a vida deles eles não tinham alegria verdadeira. Você sabia que sem Deus é difícil ter alegria verdadeira? As pessoas têm apenas momentos felizes, mas muitas vezes o camarada lá é cheio de dinheiro, mas ele deita de noite na cama dele e muitas vezes bate um vazio no coração, que ele fala: por que eu estou vivo? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Mark Twain falou uma palavra, que os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que ele nasceu e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Estar vivo, será que eu estou aqui nesta terra? Qual é a razão? Por que Deus me colocou aqui, neste lugar, neste tempo? Por que eu nasci naquela casa? Por que eu não nasci há 2000 anos atrás? Por que eu não nasci no século
século passado? Por que eu não nasci em outro país? Eu tive uma outra história? Não, eu nasci aqui porque Deus tinha um propósito, um plano especial com a minha vida, neste lugar, nesta época. Eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Preciso saber o que Deus tem para mim. Israel estava vazio de Deus. Não havia alegria. Não havia festa, na verdade, a festa exterior era apenas exterior. E então quando usa, por que é que Jesus começou o primeiro milagre transformando água em vinho? Por que ele já não começou abrindo o mar da Galileia e atravessando o mar em seco? Iria ser muito mais impressionante. Ele fez um milagre com uma mensagem. João estava querendo trazer uma mensagem. Quando Maria falou para eles: eles não têm mais vinho. Não tem mais vinho. Maria falou: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Era esta mensagem que João estava querendo martelar na cabeça das pessoas. Eles não têm mais vinho. O judeu sabia da importância do vinho. O vinho significava várias coisas para Israel. O vinho significava prosperidade. A Bíblia diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O vinho era um tipo da prosperidade, era um tipo da bênção. Quando Deus falava que iria abençoar, ele falava: as videiras vão derramar vinho para todo lado. Era um sinal de prosperidade, era um sinal de alegria, sendo que Paulo fala: não vos embriagueis de vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vinho era um tipo de um enchimento do Espírito Santo. E João está dizendo, falando nas entrelinhas para Israel: acabou o vinho, eles não têm mais vinho, eles não têm mais vinho, eles não têm uma prosperidade que vem de Deus, eles não têm a alegria que vem de Deus, eles não têm o Espírito que vem de Deus. E aqui começa o ministério de Jesus em trazer vinho, um vinho novo, um vinho melhor, uma mensagem melhor, uma vida melhor, um começo melhor, uma alegria maior, um prazer maior, uma prosperidade que vem de uma maneira diferente, uma alegria no Espírito Santo que eles não experimentavam nas suas festas, mas que agora o Senhor poderia dar a eles uma alegria que eles não tinham tido nunca na sua vida. Uma vez eu li um livro, há 30 anos atrás, e o título era o seguinte: vinho novo é melhor. Vinho novo é melhor. Porque às vezes a gente perde alegria na nossa vida. Eles não têm mais vinho. Às vezes a gente perde o vinho, a gente perde o sabor, a gente perde a alegria, a gente perde o prazer, a gente perde o prazer de viver, a gente perde a festa, a gente perde aquele espírito que nós tínhamos por algo que aconteceu, por algo que fizeram, por uma perda que tivemos. O marido saiu de casa, enfim, alguma coisa aconteceu e agora o vinho foi embora, o sabor, a alegria foi embora. E Jesus é o restaurador em pegar uma talha que está vazia e encher de água e transformar aquela água em vinho e saciar abundantemente a vida das pessoas. É por isso que aqui é um lugar de festa. Não uma festa que você sai com menina, não uma festa como eu vi esses dias aí, numa reportagem, a minha esposa estava até conversando sobre isso, de adolescentes ficarem grávidas na festa, no baile funk, e não saberem quem é o pai. É um grave problema. Não saberem quem é um pai. Não é essa festa. Não é essa festa que traz tristeza, não é esta festa que traz vazio, não é esta festa que não sacia a sede e que você precisa de algo mais. A festa de Deus é uma festa diferente. Você até vem num lugar como este
E você pula, você dança, você chora, você ri, você bate palma, você sorri, você cumprimenta a gente que você nunca viu na vida, você abraça a gente, você às vezes beija a pessoa que você nunca viu, a primeira vez que você está vendo, e você beija a pessoa, há uma alegria, a presença de Deus é como um vinho no nosso coração, ela transborda a nossa vida de prazer e de alegria que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Talvez você hoje esteja precisando de vinho na sua vida. Talvez a alegria foi embora há um bom tempo. Talvez você fale, pastor, eu estou querendo achar o vinho. Não tem mais vinho na minha vida, não tem mais vinho na minha casa, não tem mais vinho no meu coração. Eu estou precisando encontrar isso de novo. Ou talvez você esteja com um problema que aos teus olhos é problema. Não tem mais vinho na festa. Eu preciso de um milagre. Talvez você precise de um milagre. Vai da tua disposição e falar, Senhor, estou disposto a obedecer, a me render, a fazer o que o Senhor quer. E Deus sempre está pronto a começar a fazer algo novo em nossa vida. Talvez hoje seja o primeiro milagre que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você já ouviu falar de Deus muitas vezes. Talvez hoje é o primeiro milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ele sempre está disposto a entrar na nossa história e mudar a nossa história, começar algo novo a partir de hoje. Amém, minha amada. Pai querido, nós ouvimos a tua palavra nesta noite, nós recebemos em nosso coração e nós sabemos que o Senhor sempre tem algo maravilhoso para fazer em nós, e nós sabemos que às vezes nós estamos com problemas que aos nossos olhos são insolúveis, mas para o Senhor nada é difícil, nada é impossível, não há nada difícil para ti, não há nada que o Senhor não possa fazer. Pai, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã nesta noite, eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus queridos.